Olá meninos e meninas, bom dia, tudo bem? Vamos dar continuidade, aos nossos assuntos na aula virtual, ainda nós precisamos desse isolamento. Então vimos toda a parte de frações, operações com frações, adição, aquela questão do denominadores iguais ou diferentes. Vimos a questão de multiplicação e divisão de fração, Já postei videoaula aqui na sala virtual. Se vocês verificarem na sala virtual, tem a videoaula dessas operações. Então entra no YouTube, me procura lá e acha minha aula virtual, ok? Antes de postar aqui na sala, eu posto no YouTube primeiro, mas vocês conseguem visualizar aqui na sala também. Observe outra coisa. E agora, essa semana, demos início à porcentagem, Eu coloquei a atividade ontem de porcentagem. Alguns alunos tiveram dificuldade para resolver. Já identifiquei quais foram as dificuldades de resolver porcentagem, e aí eu vou explicar conforme o módulo, Então eu peço que o módulo é mais um artifício que a gente utiliza para estudar, Então não é só pegar a atividade do módulo e se dar uma lida no módulo, ver os exemplos, como faz. Então eu vou trabalhar em cima do módulo para que a gente consiga, se adaptar a utilizar o módulo aí nesse momento de isolamento. Essa parte de porcentagem, quando eu falo de porcentagem, é muito comum a gente utilizar porcentagem, para estimativas. Professor, quando é que a gente vê porcentagem no dia a dia? Eu vou dar um exemplo bem clássico de porcentagem, é de você chegar assim, você vai na loja com os pais de vocês, e aí vai comprar uma calça, por exemplo, que custa R$ 50. Essa calça que custa R$ 50, o vendedor fala o seguinte, se o senhor ou a senhora pagar à vista, eu dou um desconto de 5%. Esse 5% é porcentagem. E como é que a gente visualiza a porcentagem no dia a dia, Desses exemplos, por exemplo, o que está acontecendo muito hoje é os casos de Covid, De Covid-19, por isso que a gente está no isolamento, estudando em casa. Então, esses casos de Covid aí, você assistindo o jornal, vê, por exemplo, a porcentagem de casos confirmados em Salvador aumentou em 34%. Então, esse 34% está relacionado sempre à porcentagem. Então, para dar uma estimativa de um valor, ok? E o que seria a porcentagem, professor, matematicamente falando? No módulo de vocês, na página 149, tem o seguinte: porcentagem é uma razão que corresponde à parte considerada de um total de 100 partes. Primeira coisa, o que seria uma razão? Uma razão, a gente pode dizer que é um quociente entre dois valores. E esse quociente entre dois valores eu posso representar em forma de fração. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, 2/3, se eu tiver, por exemplo, 2/3, eu tenho uma razão, porque é um quociente de dois valores. Se eu tenho esse quociente de dois valores, ele fala o seguinte: assim uma porcentagem pode ser escrita na forma de fração decimal com denominador igual a 100. A gente já sabe na fração que nós temos o numerador e o denominador. Então, para escrever porcentagem, o máximo que essa porcentagem pode chegar é até 100. Então, a gente considera com o denominador igual a 100. No módulo de vocês tem assim, 64%. Esse é o símbolo aqui, de porcentagem que a gente sempre vai utilizar. Então, no módulo tem 64%. Como é que eu vou escrever essa porcentagem em forma de quociente, em forma de fração? Observe, ele fala que são 100 partes, com o denominador igual a 100. Então, 64 vai ser a parte do numerador e 100 vai ser a parte do denominador. Então, é simples escrever. Se eu tenho 64%, eu tenho 64 sobre 100. Essa fração aqui, 64% ao símbolo de porcentagem, equivale a 64 por 100. Se eu tenho 64 por 100, eu tenho uma porcentagem aí, ok? Significa que eu tenho 64 de uma parte de 100, ok? É sempre aquele início que a gente viu lá em frações. Então o módulo está dizendo isso. Com o denominador igual a 100 e vice-versa. Por exemplo, a fração 64 por 100, ou seja, se eu colocar lá 20%, 20%, como é que eu escrevo 20%? É 20 por 100. Então no numerador eu coloco 20, no denominador eu coloco 100. Se eu escrever 5%,
Aquele exemplo que eu dei da calça, vai comprar uma calça de R$ 50 e o vendedor fala, se pagar à vista, você vai receber um desconto de 5%. O que é 5%? Seria 5 sobre 100. Eu vou pegar 5 e dividir por 100 que eu teria esse desconto, ok? 5%, 32%. O que é 32%? 32 no numerador sobre quem? Sobre 100. Que representa a parte pintada, na figura pode ser escrita. Então, 64%. Aí então a parte aqui no módulo fala o seguinte: frações com denominadores iguais a 10, 100, 1000 são chamadas de frações decimais, ok? Na casa dos 10, então frações decimais. Se eu estou trabalhando com porcentagem, é 64%, tudo bem? Continuando o módulo aí da página 149, fala o seguinte: situações que envolvem cálculos com porcentagem são comuns no cotidiano. Foi o exemplo que eu falei, né? A questão da porcentagem do Covid, uma estimativa a quantos por cento já foram vacinados, quais são os casos confirmados, quantos por cento de casos confirmados, ou então se eu chegar, qual é o desconto, qual é o acréscimo. É muito comum para o pai de vocês, por exemplo, se a gente for pagar uma conta, eu vou pagar uma conta em atraso, eu vou pagar o quê? Um valor maior, porque entram os juros, esses juros aí é em forma de porcentagem, você vai pagar 2% a mais do valor. Então, essa porcentagem é muito comum a gente visualizar no cotidiano, como está dizendo aqui. Saber fazer esses cálculos nos ajuda a lidar melhor com essas situações. Por exemplo, na escola onde Luana estuda, 60% dos alunos são meninas. Sabendo que a escola de Luana tem 200 alunos, quantos alunos são meninas? Então, observe, desse total de 200 alunos, ele fala que 60% são meninas. Ele quer saber quantos alunos são meninas, ou seja, quantas meninas nesse universo de 200 alunos. O que é que a gente faz? Primeira coisa é identificar. Ele não está falando aí no módulo 60%, então é 60%. Eu vou escrever 60 por 100. Observe, essa fração aqui, 60 por 100, que é 60%, né? Eu consigo simplificar. Uma forma muito fácil, né, de simplificar a fração decimal é, observe, se eu tiver zero no numerador e zero no denominador, eu posso cortar. Professor, como é que você pode cortar? Isso é uma simplificação matemática. Então, não tem um zero aqui? Eu tenho um zero aqui em cima e tenho dois zeros aqui embaixo. O que é que eu posso fazer? Cortar esse zero com esse zero para simplificar. Então, vou cortar um zero com outro zero. Então, vai ficar 6 sobre 10. Isso aqui a gente já viu em sala de aula, né? 6 sobre 10. 6 sobre 10 ainda dá para simplificar? Dá. Se eu pegar 6 e dividir por 2 e 10 e dividir por 2, vai dar 3 sobre quanto? 5. Então, significa que eu escrever 60% ou 3 quintos ou 60 sobre 100 é a mesma coisa. É isso que o módulo está dizendo. Então, quando a gente faz a leitura do módulo, a gente precisa entender essas características. Então, ele fala, ó, na escola onde Luana estuda, tem 60% dos alunos são meninas. Sabendo que é na escola de Luana, então, inicialmente, o módulo está dizendo aqui, inicialmente escrevemos 60% na forma de fração. Foi o que eu fiz, na forma de fração. Depois simplifico. Se vocês não quiserem cortar o zero, você pode simplificar. 60 por 2 vai dar quanto? 30. Por 2 vai dar quanto? 15. E assim vai. Consegue se simplificar até chegar na fração irredutível, que é essa aqui. 3 quintos, ok? Então, observe uma coisa. Ele primeiro pede para a gente escrever essa porcentagem em forma de fração e depois a gente faz o cálculo. Professor, como é que eu faço esse cálculo? Ele não fala que 60% são meninas de 200 alunos, então eu vou escrever 60% de 200. Toda vez que a gente está trabalhando com fração e tiver 60% de 200, esse dia aqui é o que, pessoal? Multiplicação. Então, eu vou trocar esse dia aqui por multiplicação. Então, vai ficar 60% vezes 200. Observe, agora eu vou escrever 60% em forma de fração. Vamos lá, já ensinei como é que a gente escreve em forma de fração. Então, vai ficar 60 por 100 vezes 200. Eita, chegamos aqui agora numa multiplicação entre frações. Como é que a gente multiplica a fração? Numerador com numerador, denominador com denominador. Como aqui não tem nada, eu vou repetir o 100, porque aqui vai ser 1, né? 100 vezes 1, 100. Mas eu não tinha simplificado 60%? Isso, 60% é igual a quanto? 3 quintos. Então, aqui no lugar de 60 sobre 100,
Para facilitar a minha conta, eu já vou colocar 3/5. Então, ó, vai ficar 3/5 vezes 200. Agora é só fazer o cálculo. 200 vezes 3 vai dar quanto? Me diga aí. 200 vezes 3, 600, né? Não é isso? Então, 600 sobre 5. Eu vou pegar esse valor de 600 e vou dividir por 5, que vai dar quanto? 120. O que significa isso aí, professor? Significa o quê? De 200 alunos, 60% são meninas. Quantos por cento? Né? Quanto equivale 60% de 200? Então, 60% de 200, esse dia é a multiplicação, eu vou multiplicar. Então, eu vou multiplicar em forma de fração. Então, vai ficar, ó, esse vezes esse, e depois eu divido por 5, que dá 120. Significa, em um universo de 200 alunos, 120 são o quê? Meninas. O restante é o quê? Meninos, ok? Então, sempre eu tenho que entender essa resposta aí. Então, o módulo, ele diz exatamente isso aí. A explicação do módulo, essa explicação que eu estou dando aqui a vocês. Aí eu passei a atividade da página 150. A página 150 da atividade diz o seguinte. Calcule, ele fala 45% de 80. 45% de 80. Esse dia aí a gente vai transformar em quê? Em multiplicação. Eu vou fazer um produto desses dois valores. E 45% é o quê? O nome já diz, 45%. Então, é 45 no numerador e 100 no denominador. Então, aqui vai ficar, ó, 45, deixa eu ver, dobrar essa página aqui. Vai ficar 45% vezes 80. Professor, eu preciso botar o 00? Não necessariamente. Então, 45% de 80. Esse 45 aqui eu vou transformar em fração. Então, vai ficar 45 sobre 100 vezes quanto? 80. Ó, 45 sobre 100 vezes 80. Multiplicação de fração, como é que a gente faz? Numerador com numerador, denominador com denominador. Lembrando que aqui o denominador é 1, né? Eu falei isso lá na aula de multiplicação e divisão, ok? Então, vocês fazem um cálculo aí, que o resultado, quando eu fizer esse cálculo, 45 vezes 80 dividir por 100, o resultado vai ser quanto? R$36. Significa o que isso aí, professor? O módulo está dizendo. 45% de 80 equivale a quanto? Imagine assim, você vai no restaurante, é seu aniversário. Aí a conta dá R$80. Só que o gerente gostou muito de você, vai falar o seguinte para os seus pais. Olha, como eu gostei muito desse menino ou dessa menina, eu vou dar um desconto para vocês de 45%. Ou seja, quando eu der desconto para vocês 45%, vocês vão lá tirar a prova. Espera aí, minha mãe, que eu sei fazer esse cálculo. 45% de R$80 é quanto? R$36. O desconto foi de R$36 nessa conta de 80. Então, sempre quando eu estiver relacionando porcentagem, eu vou tentar fazer a conta dessa maneira. Se é porcentagem, eu tenho esse símbolo de porcentagem, significa o valor sobre 100. E esse dia aí é sempre a multiplicação. Então, eu vou multiplicar as frações. Se tiver dúvida, volta lá na aula anterior que eu explico multiplicação de frações. Ok? A segunda questão também, né? Fala assim, ó, Isabel comprou uma bicicleta que custava R$390. Ela vai pagar essa compra com uma entrada de 40% do valor total e dividir o restante em 4 parcelas iguais. 40% do valor total, a primeira pergunta que a gente tem que fazer. 40%, qual é o valor total da bicicleta? Olha aí no módulo na página 150. O valor total é R$390. Não é isso? Então é 40% de quanto? R$390. Então eu vou pegar lá 40% de 390, só que ele fala assim, ó, assinale com X a expressão cujo o resultado vai representar o valor em reais de cada parcela. Observe, ele quer 40% e depois ele vai dividir esse restante em quantas parcelas? Em 4 parcelas. Então, se ele me diz 40%, 40%, não é 40 sobre 100? Não fica assim? 40 sobre 100, 40%, deixa eu chegar aqui mais perto. 40 sobre 100. Posso simplificar essa fração aqui. Vou ou cortar o 00, fica mais fácil. Então, eu corto o 00, vai ficar 4 sobre 10. E agora, 4 sobre 10 ainda dá para simplificar. Eu vou simplificar aqui por 2 e por 2. Vai ficar ótimo aqui, ó. Se eu pegar... É 40%? Isso.
Se eu pegar aqui 2, dividir por 2 e aqui dividir por 2, 4 dividido por 2 vai dar 2 e 10 dividido por 2 vai dar quanto? 5, ok? Quando vai apertar o valor em reais de cada parcela. Pronto. Observe, essa fração aqui é 2 quintos, né? E aí a gente já dá uma dica de como resolver essa questão. Eu não vou resolver, que eu vou deixar para vocês fazerem essa atividade. Tudo bem? E a terceira questão é simples também. Fala o seguinte, veja como Luísa fez para calcular mentalmente 20% de 250. Pode calcular mentalmente também, conforme Luísa fez aí, mas a gente pode fazer o cálculo normal, ó, 10% de 200. Então é 10 sobre 100 vezes 200. 25% de 1.000, então 25 sobre 100 vezes 1.000. E assim sucessivamente, tudo bem? Hoje eu passei uma atividade, dia 15, né, na página 151, que fala sobre o bullying na escola, importante, né? A gente tem que discutir essas questões sociais e a gente consegue envolver aí matemática nessa questão. Você vai ler o texto, entender todo o problema dessa questão e responder conforme solicitado, em forma de quê? De porcentagem, tudo bem? Vou dar continuidade, porque essa aula que eu vou postar já vale para as atividades da semana. E essa semana eu vou postar aula também de acréscimos e descontos. Se a gente visualizar lá na página 152 do módulo, acompanha aí comigo, fala de acréscimos e descontos. Quem tem módulo, ok? Quem não tem, preste atenção aqui que eu vou explicar dando outros exemplos além do módulo, ok? Acréscimos e descontos. Quando eu falo de acréscimos e descontos, eu já falei até um pouco aqui, acréscimos, não é isso? Quando eu falo em acréscimo, eu falo de aumento, né? Eu vou acrescentar, por exemplo, você tem R$ 2 na mão. Você tem R$ 2, aí eu vou acrescentar mais R$ 2. Então, se eu vou acrescentar, o seu dinheiro vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Então, toda vez que a questão estiver falando de acréscimos, significa que o valor vai ter que ser aumentado. Ou seja, em algum momento ali eu vou ter que somar do valor real. Para ver se eu não estou entendendo. Eu tenho R$ 10. Nesse R$ 10, você vai ter um acréscimo de R$ 5 aí. Significa o quê? Que você vai ter quanto na mão? R$ 15. Ou, por exemplo, você pede R$ 100 emprestado a um colega seu. Ó, eu quero R$ 100 emprestado, certo? E desses R$ 100 emprestado, eu vou te pagar daqui a 20 dias. Aí o seu colega fala o seguinte, ó, tudo bem, eu vou te prestar os R$ 100, mas daqui a 20 dias eu quero que você me pague a mais R$ 5. Então, você vai pagar quanto? R$ 105. Sofreu um acréscimo de quanto? R$ 5 nesse valor real. Tudo bem? Agora, ao contrário, se eu falar de desconto a gente gosta muito de... Baiano gosta muito de pedir desconto. Eu mesmo adoro pedir desconto. Chego numa loja para comprar qualquer coisa e posso pagar à vista, eu falo o seguinte, ó, se eu pagar à vista aqui, esse biscoito aqui eu vou pagar à vista. Se o senhor me dá um desconto, a senhora me dá um desconto aí nesse biscoito. Se o dono da loja falar assim, vou te dar um desconto, esse desconto vai acontecer o quê? Vai diminuir o valor real, na verdade? Então, o desconto sempre vai diminuir o valor real. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui. Vou comprar uma camisa, né? Essa camisa aí custa R$ 30 e eu pagando ali em dinheiro vivo, eu vou receber um desconto de R$ 5. Quanto é que eu vou pagar? Eu vou pegar 30 e diminuir por 5, né? Vou pagar quanto? R$ 25. Eu paguei mais ou paguei menos? Paguei menos. Por que eu paguei menos? Porque na questão ou na conversa foi falado de desconto. Então, toda vez que estiver falando de acréscimo, vai aumentar o valor. E toda vez que estiver falando de desconto, vai diminuir esse valor. Só que a gente vai fazer esse acréscimo e esse desconto envolvendo quem? A porcentagem. É difícil? Não, não é difícil. É só a gente interpretar o problema, ok? Presta atenção aqui. No módulo tem essa informação. Segundo as informações, quanto passará a receber após o acréscimo um aposentado por invalidez que necessita de assistência permanente e que recebe R$ 1.200 de benefício, ok? Só que lá em cima, né, diz assim, a lei beneficia aposentados que precisam de ajuda em tempo integral. Aposentados por invalidez que precisam da assistência permanente de outra pessoa têm direito a um acréscimo de 25%. Se ele fala acréscimo de 25%, esse valor vai aumentar ou vai diminuir? Aumentar. Se ele está falando de acréscimo, vai aumentar. Então, observe. Ele fala que um aposentado vai receber R$ 1.200.
e vai sofrer um acréscimo, um aumento nesse valor que ele vai receber de 1.200 de 25%, porque ele é inválido, né? Então, como é que a gente faz esse cálculo? Vamos pensar aqui. Se inicialmente eu tenho R$ 1.200 e ele vai ter um acréscimo de 25%, como é que a gente faz? Vai ser 1.200 de 25%. Só que esse 25% é o valor que vai aumentar no final. O professor deu uma bagunçada, vamos pensar. 1.200 de 25%. Primeira coisa que a gente faz, transformar a porcentagem, tá assim, ó. 1.200 de 25%. Primeira coisa que a gente faz quando tem porcentagem é transformar essa porcentagem aqui em uma fração decimal. Não é 25%, então é 25 sobre 100. Então vai ficar, ó, 1.200 de 25 sobre 100. 25 sobre 100. Então, 1.200 de 25 sobre 100. Esse dia aqui é quanto, pessoal? Multiplicação, né? Então, vai ser 1.200 vezes 25 sobre 100. Ó, 1.200 vezes 25 sobre 100. Como é que eu faço esse cálculo? Multiplico esse com esse e depois divido com o resultado. Mas a gente já sabe que eu posso simplificar. Então, para simplificar isso aqui, eu vou pegar esses 25 aqui e dividir. Posso dividir normal. Ou eu posso pegar também assim, ó. Eu posso pegar esses dois zeros aqui, já que é uma multiplicação, e cortar com esses dois zeros de baixo. Fica muito mais simples, ó. 0, 0, 0, 0. Então, eu vou cortar. Então, vai sumir esse zero com esse zero com esse zero. Eu só posso contar a quantidade de zero certo. Se aqui tem um zero, eu só posso cortar um, tá bom? Se aqui tem dois, eu só posso cortar dois, ok? Então, vai ficar assim. Então, sobra quem aqui? Sobra 12 vezes 25. Quanto vai ser 12 vezes 25? Ó, no módulo de vocês fala o seguinte. 25 vai dar quanto? 300. Então, aqui deu 300. Observe, esse 300 aqui é a resposta? Não é a resposta. Inicialmente ele fala o seguinte, um aposentado ele recebe R$ 1.200, ok? E só que ele, quando ele é inválido, ele vai receber 25% a mais, vai ter um acréscimo naquele valor. Então significa que vai aumentar 25%. Só que a pergunta é, quanto é 25% de 1.200, né? Fazendo o cálculo 25% de 1.200, eu vou achar quanto? 300. Então, significa que ele vai ter um acréscimo de R$ 300. Então, eu vou pegar o valor inicial, que era quanto? 1.200 mais um acréscimo de R$ 300, porque esse R$ 300 é 25% de 1.200, não é verdade? Então, eu vou somar 1.200 mais 300 e vou achar quanto? R$ 1.500. Ótimo, ó. Eu achei 1.200 mais 300, que aqui é o acréscimo, que vai dar R$ 1.500. Então, toda questão que vier falando de acréscimo ou desconto, eu vou ter que analisar, calcular primeiro quanto é o valor desse acréscimo e depois qual é o valor desse desconto, né? Se a questão pedir. Se é acréscimo, o que é que vai acontecer? Eu vou somar com o valor real. Se é desconto, o que é que vai acontecer? Eu vou diminuir do valor real. Tudo bem? Então, a gente vai utilizar esses cálculos aí de porcentagem, né, para trabalhar com problemas envolvendo acréscimos ou desconto, certo? Eu vou dar outro exemplo aqui. Eu vou pagar uma fatura, uma conta qualquer, vou comprar um móvel. Nesse móvel aí que eu vou pagar, observe, eu vou pegar esse valor de R$ 400 e eu pergunto ao vendedor, posso parcelar esse valor sem juros? Ele vai dizer, pode. Você pegar R$ 400 e pode parcelar em até 2 vezes, mas vai ter um acréscimo de 5%. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Calcular 5% de R$ 400 e depois somar com R$ 400, porque ele está falando de acréscimo. Se ele estivesse falando de desconto, ele ia fazer o quê? Diminuir esse valor, tudo bem? Então, sempre quando tiver acréscimos e descontos aí, a gente vai tentar seguir esse raciocínio, tudo bem? Nessa semana ainda vou estar postando as atividades sobre acréscimos e descontos, mas esse vídeo aí já vai dar um auxílio para vocês responderem as questões de porcentagem. Se tiverem dúvida, mandem lá, é muito importante as dúvidas de vocês mandarem na sala virtual, tá bom? O meu contato vai ser principalmente pela sala virtual. Então mandem para a sala virtual que eu vou fazer de tudo para tirar essa dúvida, tá bom? Até a próxima aula, fiquem atentos e se cuidem.